Bom, voltamos a falar sobre as eleições e retomando um assunto aqui do Jornal da Manhã. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, emitiu uma nota oficial após ser confrontado por brasileiros sobre a proposta de voto impresso durante uma palestra na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A gente gira então os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Esse assunto, ao que tudo indica, não está esgotado, não é, Amanda? Infelizmente não, Tiago, deveria ter sido superado, porque inclusive já foi debatido e tratado no Congresso Nacional, foi rejeitado numa comissão especial, mesmo assim o presidente da Câmara, Arthur Lira, levou a votação no plenário e foi novamente rejeitada no plenário a PEC do voto impresso. No entanto, esse assunto não se esgota porque ele está insistentemente na boca, nas declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também de seus apoiadores, os deputados e dos senadores que o cercam, sempre colocando em dúvida a credibilidade, a veracidade das informações da urna. O TSE tem tentado abrir o máximo possível as informações, criou a Comissão de Transparência, colocou as Forças Armadas para dentro, quer dizer, as Forças Armadas é um dos muitos atores, tanto institucionais da sociedade civil, que participam desse processo de verificação, de auditoria das urnas, de acompanhamento mesmo do voto do sistema eleitoral, e as Forças Armadas também têm contribuído, as Forças Armadas também têm contribuído para criar dúvida, gerar uma atmosfera de dúvida, uma atmosfera mais nebulosa que cerca esse debate. Então, infelizmente, a gente está aí a menos de 100 dias das eleições e com muitos eleitores com uma dúvida criada, fabricada mesmo, em relação às urnas eletrônicas, porque o nosso sistema eleitoral é absolutamente seguro e funciona muito bem há 25 anos. O Brasil deveria se orgulhar das urnas eletrônicas. Concorda com a Amanda? Mota, não é a primeira vez que Barroso dá uma declaração polêmica fora do país. O assunto voto impresso não está encerrado ainda este ano? Então, eu só pegando a declaração da Amanda, eu não tenho orgulho do nosso sistema de votação. Eu tenho orgulho do nosso país, eu tenho orgulho do trabalho das pessoas do Brasil, eu tenho orgulho do nosso sistema democrático, mas do sistema, como é que você pode ter orgulho de um sistema digital eletrônico? É a mesma coisa que dizer que eu tenho orgulho do meu sistema do meu banco, que eu tenho orgulho do meu iPhone. Isso não faz sentido nenhum. Segundo, eu tenho 35 anos de experiência na área de tecnologia da informação. E vou dizer aqui uma coisa que todo técnico de informática aprende nos primeiros 6 meses de trabalho. Não existe sistema 100% seguro. Todo sistema é sujeito a falhas. Por isso se criam salvaguardas, por isso se faz auditoria, por isso às vezes se criam sistemas paralelos para garantir que o resultado está correto. Todo sistema está sujeito a ataques de fora, ele está sujeito a falhas do próprio sistema e ele está sujeito a fraude. Todo sistema digital está sujeito a isso. Bom, declaração do Barroso, ele falou sobre um déficit de civilidade, né? Mais uma declaração intrigante feita por uma alta autoridade numa palestra no exterior. Olha, há quem diga que o déficit que acontece no Brasil hoje é um déficit de democracia. Essa questão do voto impresso versus voto manual é um exemplo disso, porque ela é consistentemente mal explicada. O que se estava propondo, o que estava na mesa, é uma ideia que já vem de bastante tempo, inclusive da época da concepção das urnas, que é, ao mesmo tempo que o voto é registrado eletronicamente, se faz a impressão de um comprovante que é usado para depois fazer a comparação. Então, você pega o resultado eletrônico, compara com o resultado em papel. Essa comparação pode ser feita para todos os votos ou apenas em algumas sessões para fazer uma checagem. É simples assim, não é? A outra coisa muito interessante, a crítica que o ministro Barroso fez à decisão da Suprema Corte Americana, que mudou a posição sobre o aborto, dizendo que não existe um direito constitucional ao aborto na Constituição Americana. Olha, que bacana poder criticar uma decisão da Suprema Corte sem ter medo de nenhuma consequência, né? Ricardo Salles e essa nota enviada pelo ministro Barroso. Olha, para além da discussão do voto impresso, não voto impresso, que realmente a gente vai se recordar
que a Câmara Federal ia votar, já havia maioria, já havia um consenso de que deveria haver o comprovante do voto impresso, né? Jamais se cogitou voltar ao voto em cédula de papel, isso é uma mentira. Bom, mas eles iam votar, havia uma pesquisa já há bastante tempo, mesmo antes do governo do presidente Bolsonaro, acerca da necessidade do comprovante de voto impresso, até porque o Aécio Neves tentou fazer a recontagem dos votos quando perdeu para Dilma e não conseguiu. Muito bem, o Barroso fez uma certa ingerência, indo ao Congresso Nacional, coisa que não é típica de ministro do Supremo Tribunal Federal, e lá foi apresentar os seus argumentos contrários à adoção do comprovante impresso do voto. Então, essa é o primeiro exemplo de uma atitude que não condiz com essa nota, por exemplo, que ele citou. A questão da civilidade e tudo mais. Bom, não é normal o magistrado ir fazer defesa de determinada legislação. O magistrado aplica a legislação a quem compete, que é o Poder Legislativo. Por outro lado, essa inúmera quantidade de manifestações em eventos internacionais, falando do Brasil, é clara a falta de imparcialidade. A imparcialidade é condição necessária para que haja efetivamente a decisão, ou seja, para você poder decidir, o magistrado tem que ter uma imparcialidade, ainda que aparente, porque, claro, cada um tem as suas convicções, isso não há dúvida, mas tem que manter essa liturgia do cargo de dar pelo menos a aparência de imparcialidade, e isso nós não estamos vendo. E essa é uma questão que diz respeito, absolutamente respeito, ao Estado Democrático de Direito. É pré-requisito para que haja um Estado Democrático de Direito que o juiz seja imparcial. Isso é uma questão básica, fundamental. E o que nós estamos vendo aqui é uma tomada de posição, uma tomada de partido, uma tomada de visão. Isso é absolutamente inadequado. A sociedade brasileira, independentemente de se é de um lado, se é de outro, ela tem que se posicionar e dizer o seguinte: olha, os magistrados têm que falar nos autos. O magistrado não tem partido político, não tem escolha, não tem preferência. E nós estamos vendo esse tipo de manifestação reiteradamente. Isso é inadequado.